Você sabe o que é octanagem e como usar ela a seu favor na preparação de motores? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como ela funciona e como você vai usar ela a seu favor na preparação de motores. Mas antes, deixa seu like aí, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui na nossa página. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? O que é a octanagem? A octanagem é um termo de medida que mede a resistência de um determinado combustível à pressão e à temperatura dentro do motor antes dele se auto-inflamar. Ou seja, é a capacidade do combustível de resistir a uma pressão e uma temperatura antes que ele aconteça a autodetonação dele sem que a vela solte a centelha. Ou seja, cada combustível ele tem uma determinada resistência. Como que funciona isso? Há uma pressão e uma temperatura. Tá? Um exemplo, a gasolina. Vamos dar um exemplo, depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso aqui. Tá? Vamos lá. A gasolina comum, ela tem 85 octanas. Tá? O que significa isso aqui? Tá? O que significa isso aqui? 85 octanas é a resistência da gasolina comum à pressão e à temperatura dentro do meu motor. Quando ultrapassa isso aqui, os 85 octanas, a resistência desse combustível, o que vai acontecer? Esse combustível vai se autodetonar. Antes da vela, como que acontece a combustão dentro do seu motor? Entrou a misturar combustível aqui dentro. Entrou a misturar combustível aqui dentro, certo? O seu pistão, ele está admitindo, certo? O segundo tempo ele vai comprimir essa mistura. Quando ele comprime essa mistura ar combustível, certo? Quando o pistão comprime a mistura ar combustível no cabeçote, o que vai acontecer? A vela vai soltar a ignição, o combustível vai se queimar, certo? E vai empurrar o meu motor para acontecer os outros tempos do motor e movimentar o meu motor, certo? O que acontece nesse caso aqui, Quando a gente fala de octanagem aqui, vamos supor, ela é muito ligada em questão à taxa de compressão, tá? Quando a gente fala da octanagem aqui, esse termo de medida, essa pressão e temperatura, quando eu tenho uma pressão muito alta, uma temperatura muito alta, o que acontece? O meu motor, certo? Vamos supor que aqui ele está comprimindo a mistura, o meu pistão está comprimindo a mistura. Vamos supor que eu tenho uma pressão mais elevada dentro do meu motor. Quando eu tenho uma pressão mais elevada do que o combustível que eu estou usando, ele resista, o que vai acontecer? Vai acontecer a pré-ignição. O que é a pré-ignição? O combustível, antes de soltar a centelha ali na câmara de combustão, antes da vela soltar aquela centelha para queimar esse combustível, está acontecendo uma outra combustão ali embaixo. Um exemplo, como se fosse isso aqui, Eu tenho aqui a câmara de combustão, certo? E aqui é o cilindro. Aí o meu pistão ele vai empurrar a mistura aqui, comprimindo a mistura aqui em cima aqui, certo? E ele vai comprimir a mistura aqui, Quando ele vai comprimir a mistura aqui, aqui em cima, aqui está cheio de mistura, certo? Cheio de mistura. Então ele está comprimindo a mistura. Aqui é a vela, certo? Aqui nesse caso é a vela. Então, antes da vela soltar a centelha, quando a gente fala que está acontecendo pré-ignição dentro do meu motor, o que está acontecendo aqui? Aconteceu uma pré-ignição. Ou seja, pode ser devido a outros fatores, sem ser octanagem, beleza? Pode ser devido a pontos quentes na câmara de combustão, mas isso é um fator, se vocês quiserem que a gente fale um pouquinho sobre pré-ignição, um pouco mais sobre pré-ignição, aprofundar um pouco mais sobre a preparação da câmara de combustão, comenta aqui embaixo que a gente vai trazer esse vídeo para vocês, beleza? Mas o que acontece aqui, Antes da vela soltar a centelha aqui, eu tenho uma pressão muito alta e eu estou usando um combustível com baixa octanagem. O que vai acontecer? Esse combustível aqui, ele vai se auto-inflamar. Ele vai se autodetonar aqui, certo? Quando ele se autodetona e depois a minha vela ela solta a centelha aqui para detonar isso aqui, ambas as misturas, vai acontecer um choque entre as misturas, certo? E isso aqui vai
fazer vibrar o meu pistão, eu posso quebrar a canaleta, pode acontecer vários fatores, até mesmo a quebra do meu motor, certo? Principalmente quando a gente está falando de um motor preparado, tá? Quando a gente fala do motor original, ele já vem com a pressão certa, ou seja, uma taxa de compressão certa para uma determinada octanagem, ou seja, para aquele motor. Vamos supor que o seu motor ele foi projetado para gasolina. Ele vai ter uma taxa de compressão que vai ser adequada para gasolina. Ah, eu uso álcool. Vamos supor que tem uma moto flex. Geralmente, eu não posso usar uma taxa do álcool para gasolina, porque a taxa do álcool ela é mais alta do que a taxa da gasolina. Então, o que acontece? As montadoras, elas deixam o álcool a uma taxa de compressão baixa. Eu posso usar, só que eu não tenho muito resultado, tá? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso também, beleza? Então, o que acontece? Essa resistência do combustível é isso aqui, ó. O meu combustível ele não resiste a uma pressão, a uma certa pressão que eu tenho dentro do meu cilindro. E o que vai acontecer? Ele se auto-inflama antes da vela soltar a centelha e isso é prejudicial para o meu motor. Por quê? Vamos supor que o seu pistão ele nem chegou lá no PMS. Vamos supor, o PMS, o que é o PMS? Ó, ponto morto superior, ponto morto inferior. Aqui embaixo inferior, aqui embaixo superior, tá? Pode ter vários nomes. Pode ser ponto morto superior, ponto máximo superior. Tem diferença entre os dois? Por que é ponto morto? Morto é porque o pistão sobe, ele para e desce. É muito rápido isso aqui, ele sobe e desce, né? Mas aqui, ó, ele tem um ponto zero. Ele para aqui e desce. Para aqui embaixo, sobe. Para aqui em cima, desce. Tá? Por isso que é falado ponto morto superior ou ponto morto inferior. E aqui para cima, aqui, ó, quando a gente fala a questão do ponto máximo, que é o máximo que o meu pistão sobe aqui. Ó. Então, um exemplo. Antes do meu pistão, quando acontece isso aqui, vamos supor que eu tenho uma taxa de compressão muito alta, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu tenho uma taxa de compressão muito alta, certo? Mas eu tenho uma octanagem baixa, ou seja, usando um combustível que tem uma octanagem baixa. O que vai acontecer nesse caso aqui? Ó? Pode ser que essa mistura ar-combustível que entrou aqui para dentro do meu motor, ela se auto-inflame antes do meu pistão chegar aqui em PMS. E pode ser que ele suba e aconteça já uma combustão. Por quê? A octanagem é baixa desse combustível, então ele se auto-inflamou antes da vela soltar a centelha. Então essa combustão ela vai empurrar, só que o meu pistão está subindo. Então o que vai acontecer? Meu pistão, a força da combustão vai bater no pistão e o pistão está subindo. Então o meu pistão ele vai ter que empurrar essa queima novamente para cima e depois descer. Por isso que acontece aquelas batidas de pino. Por quê? Está acontecendo isso. A mistura ela está se queimando, tá? Antes mesmo do meu pistão chegar lá no ponto que deveria ter chegado, que é no PMS. Na hora que ele começasse a descer, acontecer a combustão em cima dele, certo? Mas não está acontecendo, ela está acontecendo antes, aí o meu pistão está subindo e a força da combustão está descendo. Então ambos vão se chocar um contra o outro, o que pode ser prejudicial para o meu motor. O meu motor pode vir a se quebrar com isso. Além disso, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, quando eu tenho uma pressão, vamos falar de pressão, depois a gente fala de taxa. Quando eu tenho uma pressão muito alta dentro do meu cilindro, ou seja, dentro do meu motor, o que vai acontecer? E eu estou usando um combustível que ele tem uma octanagem baixa, o que vai acontecer nesse caso? Além desses fatores aqui que eu tenho dele se auto-inflamar, que eu posso quebrar o meu motor, eu posso também fundir esse motor. Por quê? A gasolina, né, se a gente tem uma regulagem adequada no meu motor, o que acontece? Quando eu tenho uma regulagem adequada no meu motor, eu vou ter um motor que ele vai ter uma certa durabilidade. Se eu tenho falta de combustível, tá? Você já deve ter ouvido falar, se você tiver falta de combustível no seu motor, ou seja, falta na regulagem que eu estou falando, tá? Não falta no tanque, tá? Falta na regulagem. Quando a gente fala de falta de combustível na regulagem, tá? O que acontece? O meu motor ele trabalha sobre uma temperatura mais elevada. Por quê? O combustível, além desses fatores de octanagem, ele tem outros termos dele, que é o poder calorífico do combustível e o poder de refrigeração do combustível, certo? São outros temas diferentes que a gente pode estar trazendo em outras aulas, são temas mais complexos, certo? Mas basicamente o poder calorífico é o poder que ele vai, a força, a energia dele ali, de queimar, tá? E o poder de refrigeração é o quanto ele rouba calor aqui do motor para ajudar nessa combustão, para ele se auto-inflamar, certo? Então, esse poder de refrigeração ajuda, né, na refrigeração do meu motor em funcionamento. Quando eu tenho
tenho uma pressão muito alta, o que vai acontecer? Eu tenho mais pressão e eu tenho mais temperatura. Só que o meu combustível ele não resiste a esses fatores. Como ele não resiste a esses fatores, o que vai acontecer nesse caso aqui? Como ele não resiste a esses fatores de maior pressão e maior temperatura, esse fator de refrigeração do combustível não vai ser suficiente para ajudar a diminuir a temperatura do meu motor. Quando não é suficiente, o meu motor ele pode vir a se fundir, tá? Então, um exemplo. Quando a gente fala de octanagem, isso aqui é muito importante na preparação de motores, tá? Principalmente porque motores originais já vão vir com isso aqui acertado. Você não precisa analisar se o seu motor está errado isso aqui. É claro que você pode fazer conferências, ver se o seu motor não foi alterado de alguma forma a taxa de compressão dele. Você pode fazer isso, mas nesse caso aqui a gente está falando do motor onde a gente vai fazer alterações dele. Muitas das vezes a gente vai alterar a taxa de compressão. Às vezes eu tenho um motor original com 9 de taxa, tá? Com 9 ali, 9,5 de taxa, mas eu vou passar talvez para 10,5, tá? Talvez eu vou passar para 12 de taxa. Então o que acontece? Nesses casos aqui, ó, quando eu tenho 12 de taxa, 10,5 de taxa, o que vai acontecer nesses fatores aqui? Ó? Eu estou aumentando a pressão, tá? A pressão, essa é o quanto o meu pistão está comprimindo essa mistura. Quando ele comprime essa mistura, isso gera uma pressão dentro do cilindro, tá? Ou seja, o combustível está sendo pressionado, tá? Ou seja, vamos supor, quando a gente fala assim, ó, 9 por 9,5, 10,5, o que significa isso aqui? Ó? Significa que a mistura ar-combustível ela está sendo comprimida 10 vezes e meio, 12 vezes no cilindro. Quando o meu combustível ele é comprimido, isso gera uma pressão, certo? E quando o ar combustão, isso vai gerar uma temperatura mais alta. Por quê? Eu tenho uma maior pressão, então isso gera mais temperatura, certo? Então por isso que eu preciso analisar a octanagem do combustível, tá? Existem vários tipos de combustíveis, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Existem vários tipos de combustíveis e você pode analisar, pegando vários motores, você vai ver que vários motores são projetados de acordo com cada tipo de combustível que ele vai ser usado. Por exemplo, aqui a gente está falando de 85 octanas na gasolina comum, tá? Na gasolina comum. Agora, se eu pegar uma gasolina Podium, uma gasolina OctaPro, tá? Uma gasolina Premium, ela já vai ter isso aqui, ó, ela vai ter de 95 a 96 octanas. Agora, se eu pegar uma Avegás, vai ter lá mais de 100 octanas, tá? Vai ter uma faixa de 100 octanas. Se eu pegar o álcool, ele tem 120 octanas. O que isso indica para mim? Lembra que no início da aula eu mencionei para vocês que quanto maior a octanagem, ou seja, na realidade eu mencionei para vocês que a octanagem é o termo de medida, né, que vai medir a resistência do combustível, a pressão e a temperatura. Então o que acontece? Se eu analisar esses fatores, eu sei que quanto maior a octanagem, tá? Quanto maior a octanagem de um determinado combustível, mais pressão e mais temperatura eu posso ter dentro do meu motor, certo? Então se a gente pegar aqui, ó, a gasolina comum, ela tem 85 octanas, de 85 a 87 octanas. Se eu pegar a gasolina Podium, ela já tem de 95 a 96 octanas. O que isso está significando ou identificando para mim? Isso identifica que eu posso ter uma maior pressão e uma maior temperatura dentro do meu motor. Por quê? O combustível ele não vai se auto-inflamar, certo? Aqui, ó, um exemplo, o álcool tem 120 octanas. Eu posso ter mais pressão ainda e mais temperatura dentro do meu motor, tá? Por isso que eu preciso ficar atento a esses fatores. Um exemplo, eu coloquei aqui para vocês, ó, fiz uma relação aqui para vocês terem uma ideia. Eu anotei aqui, ó, mais octanagem, mais taxa de compressão. Então, esse termo aqui, ó, é ok, certo? Mais octanagem, mais taxa de compressão. O que está identificando assim, ó? Quanto maior a octanagem do combustível, mais taxa de compressão eu posso usar nesse motor, certo? Ó, quando a gente fala assim, ó, mais octanagem, menos taxa de compressão. O que se identifica aqui, ó? É como se fosse um motor original aqui, ó. Um exemplo, você pega o seu motor original, ele pode rodar no álcool. O álcool ele tem 120 octanas, só que você roda numa taxa de compressão de 9,5. O que isso significa? Isso significa que eu tenho uma octanagem que ela resiste muito mais do que essa pressão de 9 vezes, ela resiste ainda mais pressão dentro do meu cilindro de temperatura, mas eu utilizo uma taxa de compressão mais baixa dentro do meu motor. Eu poderia usar uma taxa de compressão mais alta, certo? Mas aqui, ó, eu posso usar,
certo? Porque eu tenho um combustível que tem mais octanagem, mas estou usando menos taxa de compressão. É como se fosse assim, ó, eu pego o metanol, um exemplo, eu pego o metanol e utilizo o metanol a 10,5 de taxa de compressão. Posso usar? Posso usar. Vou ter resultado? Um certo resultado a mais do que a gasolina, porque o metanol ele tem um poder de combustão maior do que a gasolina, certo? Ele vai trazer mais resultado do que a gasolina. Posso usar. Aí já entra essa questão aqui, ó, eu tenho muito mais octanagem do que a gasolina, mas eu tenho uma taxa de compressão mais baixa. Vai trazer resultado? Vai. Mas se eu quiser ter mais resultado, eu inverto isso aqui, ó. Como assim, ó? Aqui, ó, eu coloquei assim, ó, eu tenho menos octanagem, mais taxa de compressão. O que que acontece aqui, ó? Quando eu tenho menos octanagem e mais taxa de compressão? Isso aqui, ó, é igual a quebra. Isso aqui é igual a quebra. Vou explicar o porquê aqui, tá? Um exemplo, por que quando eu tenho menos octanagem e mais taxa de compressão é igual a quebra? Porque eu estou usando um combustível com baixa octanagem numa taxa de compressão mais alta. É como se fosse eu pegar a gasolina e colocar ela com 12,5, 13 de taxa. O que iria acontecer? Essa fórmula iria trazer para mim quebras. Por quê? A pressão aqui, ó, é isso aqui. O combustível ele não resiste a essa pressão. Então o que estaria acontecendo nesse motor se eu usasse a gasolina comum com a taxa de compressão de 13? Esse combustível ele ia se auto-inflamar antes da vela soltar a centelha. E o que isso traria para mim? Isso traria pré-ignição e automaticamente meu motor ia se fundir, certo? Ele ia acontecer quebras nele, pode acontecer vários fatores de quebra dentro do meu motor quando eu utilizo isso aqui. Isso aqui, ó, é um fator de muito risco para você, então você precisa analisar esses fatores aqui, ó. Aqui também é um exemplo, ó. Menos octanagem, menos taxa de compressão. Isso aqui, ó, é ok, certo? Por quê? Eu tenho esse termo aqui, ó. Se eu tiver menos octanagem, eu tenho que usar menos taxa de compressão, beleza? Se eu tiver mais octanagem, eu posso usar mais taxa de compressão. Se eu tiver mais octanagem, eu posso usar uma taxa de compressão menor? Posso usar uma taxa de compressão menor. Mas se eu quiser ter mais resultado, vamos supor que eu uso metanol. Se eu quiser ter mais resultado com taxa de compressão, eu vou elevar a taxa de compressão desse combustível, beleza? Porque a octanagem, ela mede essa resistência desse combustível a essa pressão e a essa temperatura dentro do meu cilindro. A pressão que o pistão vai comprimir essa mistura que vai gerar ali. Então eu tenho que ficar atento muito a esse fator aqui, ó, de octanagem dentro do motor que eu vou preparar, porque toda vez que eu estou preparando o motor, o que acontece aqui nesses casos? Toda vez que eu vou preparar o motor, muitas das vezes, ou eu estou aumentando a taxa de compressão, ou eu estou colocando um tipo de combustível diferente, talvez eu vou usar o álcool, talvez eu vou usar o metanol, talvez eu vou usar nitrometano. Então o que acontece? Eu estou mudando o combustível desse motor, certo? Então automaticamente se eu mudo, eu tenho que analisar. Cada combustível tem uma octanagem, então eu tenho que analisar qual a octanagem do combustível que eu vou usar. Através disso, eu vou identificar qual a pressão que eu posso colocar dentro desse motor sem ter um risco de quebras. Por quê? Se eu coloco uma taxa de compressão, ou seja, para aumentar essa pressão num combustível errado, o que isso vai trazer para mim? Eu não vou ter um motor que seja confiável. Por quê? Eu tenho menos octanagem, mais taxa de compressão, que é igual a quebra. Isso aqui vai fazer com que o seu motor tenha uma quebra. Então é muito essencial que você analise o que você está fazendo na sua preparação. Por exemplo, eu estou preparando meu motor. Vou usar o álcool, eu sei aqui que o álcool tem 120 octanas. Então eu posso usar uma taxa mais alta do que 9,5 no meu motor? Sim, eu posso usar uma taxa até de 13,5 num motor de rua, e se fosse um motor de competição, até 14 de taxa. Então, tá vendo? A taxa de compressão, eu aumentei muito mais. Eu aumentei a pressão agora e aumentei a temperatura. Mas eu tenho um combustível que resiste a isso aqui. Ó. Por quê? Vamos supor que o seu pistão, ele está comprimindo essa mistura. Então, está aumentando a pressão aqui. Ó. Quando ele aumenta a pressão, se o meu combustível é uma gasolina que tem baixa octanagem, o que vai acontecer? É um combustível que tem baixa octanagem, ele vai se autodetonar aqui e vai acontecer esses fatores que eu mencionei para você. Se o pistão estiver no ponto errado dele aqui, ó, e acontecer a combustão aqui, o que vai acontecer?
Pode acontecer vários fatores de quebra no meu motor, além do seu motor pode vir a se fundir também. Então você tem que ficar muito atento a esses fatores de octanagem, tá? A octanagem, ela tá ligada muito à taxa de compressão. Se vocês quiserem que eu traga um tema específico aqui falando um pouco mais sobre taxa de compressão, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, tá? Que a gente vai estar trazendo para vocês, beleza? Para a gente identificar esses fatores, tá? Mas basicamente a gente tem que entender esses fatores aqui, ó, quando a gente fala de combustível. Toda vez que você for projetar qualquer motor que você estiver fazendo, você precisa entender primeiro qual tipo de combustível que você vai usar nesse motor, tá? Um exemplo, se eu vou usar a gasolina, eu vou usar uma certa taxa de compressão. Se eu vou usar o álcool, eu vou usar uma outra taxa de compressão. Se eu vou usar o metanol, é uma outra taxa de compressão. Então eu preciso ficar atento a esses fatores. Qual combustível eu vou usar no meu motor preparado? Isso é de extrema importância. Porque às vezes você vai comprar um kit, ou às vezes você vai montar um motor, aí você ouve alguém falar assim, olha, é um kit taxado. Beleza, é um kit taxado, mas em qual taxa de compressão? Ou seja, qual taxa de compressão é esse kit? Porque às vezes você está comprando um kit taxado, mas vai usar a gasolina no seu kit taxado. Isso aqui pode ser um fator de quebras para você, porque você precisa identificar qual a taxa de compressão que esse kit taxado tem. Então você identifica lá e através do que você identificou, vamos supor que você está comprando um kit pronto e ele é um kit taxado. Então você vai fazer as medições desse kit para saber a taxa de compressão que esse kit vai trazer para o seu motor. Fazer a medição da câmara de combustão, a medição do cilindro, para você identificar qual taxa de compressão esse kit vai trazer para o seu motor. Depois que você identifica qual a taxa de compressão, você vai identificar. Vamos supor que a taxa lá está dando 12. O que acontece aqui? Aí vamos supor que o meu projeto inicial era usar a gasolina. Vai dar certo? Depende. Depende de que, ó, tá? Depende de qual gasolina que eu vou usar, tá? Existe a gasolina comum, certo? Que é a gasolina que você compra no posto. Tem a adição de álcool nela, que é uma gasolina que não tem uma qualidade tão boa. Existe a gasolina pódio, que tem uma qualidade maior, certo? E também tem uma octanagem maior. Existe a Avegás, que é uma gasolina que tem uma maior octanagem ainda. Então, o que acontece? Eu tenho 12 lá. O que acontece? Eu posso usar a gasolina comum? Não, tá? Se eu usar a gasolina comum, o que eu tenho? Menos octanagem e mais taxa de compressão, que é igual a quebras, tá? Então o que eu posso usar aqui? Vamos supor que eu quero usar gasolina ainda. Aí você vai mudar o tipo de gasolina que você usa. Você vai passar a usar ou uma gasolina Podium, OctaPro ou Premium, ou usar uma Avegás no seu motor. Aí tudo bem, você pode usar aqui, ó, essa taxa de compressão. Por isso que você vê um exemplo, motos de competição, um exemplo, importadas, né, na área da trilha. Você analisa essas motos e muitas das vezes você vai ver elas com uma taxa de compressão de 12, 13, tá? Com uma taxa de compressão muito mais alta do que é uma taxa de compressão numa moto original aqui que você compra talvez com 9,5. Por que acontece isso? Geralmente essas motos, vamos supor que elas são fabricadas nos Estados Unidos, tá? Algumas fabricantes. Para fora do nosso país, tá? Existe uma gasolina pura, ou seja, é uma gasolina muito melhor do que a gasolina no Brasil. Então a octanagem desse combustível fora é maior do que a octanagem da gasolina comum do Brasil. Por exemplo, lá fora, vamos supor que quando você pega no manual, quando você pega no manual aqui dessas motos importadas, você vai ver que eles já indicam você a usar um combustível de maior octanagem. Por isso que quando eu tenho uma moto importada, se ela tiver lá 13 de taxa, eu preciso usar ou a Podium, certo? Uma gasolina Podium, ou uma Avegás. Ou a Podium ou uma Avegás. Para quê? Porque eu tenho uma taxa de compressão muito alta. Por mais que esses motores aqui, ó, eles têm peças forjadas, ele pode resistir um certo tempo usando gasolina, tá? Mas com o tempo vai quebrar também, tá? Por quê? Eu posso ter muita taxa de compressão, mas eu preciso colocar um combustível que resista a essa taxa de compressão. Então, se eu tenho uma moto onde ela tem 13 de taxa e eu quero continuar nessa taxa usando gasolina, eu tenho que mudar o tipo da gasolina. Eu vou mudar uma gasolina para Podium ou para Avegás, que tem mais octanagem aqui, ó. Ou seja, ela tem mais resistência a essa pressão e essa temperatura dentro do cilindro, beleza? Então tem que ficar atento a esses fatores aqui, ó, porque esse fator da octanagem é um fator que
pode ser um concílio bom na sua preparação, vai te trazer muito resultado se você conciliar o combustível certo com a octanagem certa, mas também pode ser um motivo de quebras, tá? Se você conciliar um combustível com baixa octanagem e muita taxa de compressão para aumentar a pressão dentro do seu motor. Você tem um combustível onde ele não resiste a isso aqui, ó. Então o que vai acontecer? Pode acontecer quebras no seu motor. O seu motor ele não vai resistir muito tempo, ele vai se quebrar. Então você precisa colocar um combustível com a octanagem correta para a taxa de compressão que você vai usar. Assim, você pode aumentar a taxa de compressão. Se eu tenho um motor onde ele roda com 9, dependendo do combustível que eu vou usar, eu posso aumentar a taxa de compressão, eu posso colocar uma pressão mais alta, porque esse combustível vai resistir a esses fatores e vai trazer o quê? Resultado, que é o que eu quero na preparação de motores. Então, eu preciso ficar atento aqui, ó, a esses fatores de octanagem quando eu estiver preparando o meu motor, beleza? E a octanagem aqui, ó, é esse termo de medida do combustível. Então eu preciso ficar atento a 3 fatores aqui na realidade, né? Ao tipo de combustível que eu vou usar, a octanagem dele, para me saber a taxa de compressão que eu vou usar no meu motor, beleza? Então toda vez que você for preparar um motor, analise primeiro qual combustível que eu vou usar, certo? Esse é o primeiro fator que você vai analisar. Qual combustível eu vou usar? Depois que você analisou o combustível que você vai usar, qual a octanagem desse combustível? Aí você vai lá e pesquisa a octanagem desse combustível. Depois que você já sabe a octanagem desse combustível, você vai analisar qual a taxa de compressão você pode rodar com essa octanagem. Beleza? Seria basicamente esses fatores. Agora, se eu compro um kit taxado, aí já é o contrário. Eu vou fazer as medições desse kit taxado para me analisar a taxa de compressão que esse kit vai ter. Depois que eu tenho a taxa de compressão desse kit, o que eu vou fazer? Eu estou colocando o kit taxado, eu vou fazer as medições, vou analisar a taxa de compressão que vai apresentar. De acordo com a taxa de compressão que eu vou ter no meu motor, de acordo com esse kit taxado, o que eu vou fazer? Eu vou analisar qual a octanagem resiste a essa taxa de compressão que eu tenho nesse novo kit taxado. E através da octanagem eu já identifico o combustível que eu vou usar no meu motor, beleza? Então, pessoal, isso é de extrema importância para vocês, tá? Para você, na hora que projetar o seu motor, não acontecer isso aqui. Porque você quer ter um motor durável e também que tenha muito resultado. Então analise sempre o combustível que você vai usar e a taxa de compressão que você vai colocar no seu motor, beleza? Se esse vídeo ele te agregou em alguma coisa, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha com seus amigos aí no WhatsApp, nos grupos, beleza? Que vai ajudar muito o nosso canal a estar crescendo aqui, beleza? E é isso aí, até o nosso próximo vídeo.